Vamos iniciar aqui a aula de classificação do crime, né? Com a primeira classificação, né? Uma das primeiras mais importantes, né? Que é a classificação de crime comum, crime próprio e crime de mão própria, né? Crimes comuns são aqueles em que não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo, de modo que qualquer pessoa física que completou 18 anos pode figurar como autor ou partícipe, né? Esta classificação se dá, né, levando em consideração o sujeito ativo, aquela classificação que você faz com quem pode praticar o delito, né? Vamos começar, como eu falei aqui, com os crimes comuns, a gente já leu, né? Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo de crime comum, né? Não exige qualquer condição para ser o autor, nenhum requisito especial. Exemplo, crime de homicídio, artigo 121, né? Crime de homicídio, matar alguém, né? Aqui, matar alguém. Qualquer pessoa pode matar alguém. Não tem um requisito específico, não. Qualquer pessoa. Então é um crime comum. É um homicídio, né? Tem também o artigo 122, né? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena reclusão de 6 a 2 meses, né? Aqui, né? Cadê? Tem algum requisito aqui? Né? Não tem alguma condição, né? Não tem ali aqui escrevendo alguma condição para ser sujeito desse crime de induzir. Qualquer pessoa pode fazer esse crime, então é um crime comum, né? É um crime comum. Tem aqui o crime também de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, né? Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, né? Ativo para praticar esse crime, né, de lesão corporal, qualquer um, né? Crime de furto, subtrair para si ou para outro, em qualquer coisa alheia, móvel, né? Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa que qualquer pessoa pode praticar. Não tenha um objetivo, requisitos para praticar. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, né? Crime de furto, subtrair coisa móvel alheia. Aqui é o crime de roubo, né? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Aqui também qualquer pessoa pode cometer, então, um crime comum. Não exige do sujeito ativo requisitos, né? Então agora vamos falar de crimes próprios. O que são crimes próprios? São aqueles em que a lei exige e requer alguma qualidade ou condição especial do sujeito ativo, motivo porque somente determinadas pessoas podem cometê-los, né? Ao contrário dos crimes comuns, né, não vão ser qualquer pessoa que vai ser sujeito ativo do crime próprio, né? A lei vai exigir alguma condição, algum requisito especial para que seja autor do crime. Por exemplo, artigo 123, né? Matar alguém sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Aqui, né, o sujeito ativo só pode ser a mãe. Então, a condição para cometer esse crime, só a mãe, sob o estado puerperal, né? Um crime de infanticídio não é qualquer pessoa que vai cometer, né? Só a mãe no estado puerperal. Então, exige uma qualidade do sujeito ativo.
Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Aqui é qualquer pessoa que pode provocar aborto em si mesmo? Não, só a mulher gestante. Ou ela concordar que outra pessoa provoca o aborto nela. Então, tem condições específicas. O artigo 133. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Então, aqui, é qualquer pessoa que pode praticar esse crime? Aqui, pessoal, não. Só quem o crime está descrevendo, Quem são os autores do crime? São aquelas pessoas que detêm cuidado, guarda, vigilância ou autoridade sobre o incapaz, Qualquer pessoa pode cometer esse crime, porém, o autor, qualquer pessoa pode cometer esse crime, de abandonar, porém, o autor só pode ser quem detém o cuidado, a guarda, a vigilância e a autoridade, pessoal? Artigo 126. Subtrair o condômino, o coerdeiro, o sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém coisa comum. Qualquer pessoa pode cometer aqui esse crime de furto de coisa comum? Não. Somente o condômino, o coerdeiro ou sócio, E ele subtrair a coisa comum de outro coerdeiro, de outro condômino ou de outro sócio, pessoal? Então, é um crime próprio. O artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desse crime, pessoal? De peculato? Não. Só quem? Só o funcionário público, pessoal. E por último, vamos ver, crime de mão própria. Agora, crime de mão própria. A descrição do crime também exige uma condição, uma qualidade, um requisito especial para que a pessoa seja autora e sujeito ativo do crime, pessoal? Você vai ler o crime e lá na descrição do crime você vai ver uma exigência de que o autor ele tem uma condição, um requisito, uma circunstância especial. Portanto, não é qualquer pessoa que comete o crime. É só aquela que preenche essa regra especial, essa qualidade específica para ser autora, Assim, pessoal, parece até a mesma coisa que o crime próprio, O crime de mão própria parece ser a mesma definição do crime próprio. O crime de mão própria parece a mesma definição do crime próprio, mas não é, pessoal. Não é. Quando você fizer a leitura lá do artigo, é a mesma coisa, só tem diferença do crime próprio para o crime de mão própria. Qual é, pessoal? Qual é? Vamos ver aqui o exemplo. O artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Qualquer pessoa pode ser autora desse artigo 42? Não. Somente quem for testemunha ou então só o perito, contador ou tradutor ou intérprete. Então, por que esse crime é de mão própria e não crime próprio? Veja só o crime próprio. O crime próprio, pessoal, admite coautoria. Admite coautoria e participação. Lembrando,
Coautoria é aquele que pratica o ato executório, é aquele que pratica o verbo, o núcleo do tipo penal junto com o autor, né? Então, pessoal, a diferença de crime próprio e de mão própria. Crime próprio admite a coautoria e a participação, né? No crime de mão própria, só admite a participação, né? E a figura do partícipe, né? No crime de mão própria, só admite a participação, ou seja, o partícipe. Não admite a coautoria com aquele que não preenche a condição especial, né? Vamos novamente ver aqui o artigo 142, né? Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, né? Então, pessoal, o crime de falso testemunho ou falsa perícia, que é crime de mão própria, né? Então, se uma testemunha vai lá, presta o depoimento perante o juiz e com isso, né, ela tem o dever de fazer a afirmação verdadeira daquilo que ela sabe, né? Se ela mentir, ela é a autora do artigo 142, né? Porque só ela é a testemunha, pessoal. Agora, por exemplo, se o advogado da parte lá, né, instruir essa pessoa a mentir, o advogado, né, diz assim: olha, você vai lá e fala mentira para ajudar o meu cliente. Aí você vai lá e mente. O advogado, ele vai ser coautor de falso testemunho? Não. Ele vai ser partícipe, ele vai participar, né? O auto executório de fazer falso testemunho, né? O advogado não pode ir lá. Quem pode fazer o falso testemunho é a testemunha. Ou seja, é a mão própria dela. Ou seja, só ela pode fazer. Por isso que o crime é de mão própria. O advogado foi lá e instruiu ela. Mas o advogado não pode ser o coautor e ir lá e mentir por ela. Só ela pode mentir. Então o advogado vai ser partícipe e não autor. Então o crime de mão própria só admite participação, ou seja, partícipe, não admite coautoria, ou seja, só aquela pessoa pode fazer aquilo ali, cometer aquele crime. Então o crime de mão própria é isso aí, que só a pessoa pode cometer aquele crime, pessoal, né? Então a diferença é essa aí. No crime próprio admite a coautoria e a participação daqueles que não possuem a condição especial para ser autor. Crime de mão própria só admite a participação, não admite coautoria. É isso aí, pessoal. Pega a visão, é isso aí.